Quando falamos dos milagres de Jesus, podemos confundi-los com as alegorias presentes em várias passagens da Bíblia e achar que tais milagres não aconteceram, mas são linguagem simbólica para transmitir mensagens espirituais. Acontece que a Bíblia não é formada por somente um livro. São 73 livros, com autores e gêneros literários diferentes. Existem livros com trechos dotados de linguagem figurada, como alguns no Antigo Testamento, e existem livros dotados de grandes registros históricos, como os Evangelhos. Mas como podemos diferenciar a linguagem simbólica do registro literal dos acontecimentos? No caso dos evangelhos, devemos entender que a intenção dos mesmos era registrar todos os feitos de Jesus, que é Deus encarnado na história do homem. Não se trata de um mito, de um modo de falar de certa época, de uma intenção de fundo teológico para escrever desse ou daquele jeito, mas um registro histórico dentro de um gênero literário próprio dos evangelhos, que tinha como principal intenção anunciar a boa nova e registrar historicamente a vida do Deus homem entre os homens. Milagre é um fenômeno da natureza que transcende as causas naturais a ponto de ser atribuído à intervenção direta de Deus. A função principal dos evangelistas ao registrar os milagres é, conforme a intenção teológica de cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrar que o reino de Deus está presente na pessoa de Jesus. Quando são narradas as expulsões de demônios, se quer mostrar que o reino de Deus vencerá o reino do mal. Mateus, por exemplo, trabalha didaticamente com a narração dos milagres. Ele destaca 9 milagres fundamentais, divididos em grupos de 3. Há 3 milagres operados durante a caminhada desde o Monte das Bem-aventuranças até Cafarnaum: a cura do leproso, a cura do empregado do centurião e a cura da sogra de Pedro. Ao concluir esse grupo, Mateus afirma: pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Depois, Mateus insere outro grupo de 3 milagres: a tempestade acalmada, a expulsão de 2 demônios e a cura de um paralítico. Aqui, o núcleo deste grupo é a derrota do reino de Satanás. E Mateus faz uma segunda observação conclusiva. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A terceira série de milagres traz a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos e a cura do possesso mudo. E Mateus conclui novamente: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Toda esta organização feita por Mateus tem como função apontar para a pessoa de Jesus. Ele é o Senhor da natureza, do universo, dos homens e de todas as criaturas. Esses milagres, registrados com fidelidade por Mateus, mas organizados com uma função teológica importante, mostram a força salvadora penetrando na humanidade. Existem milagres com finalidades ainda mais interessantes, como o da multiplicação dos pães e o da transfiguração. Estes prodígios, além de serem reais, trazem a confirmação de que Jesus é o alimento de todo homem que crê e,
Quando o homem aceita Cristo, ele se transfigura, mostra sua face divina e fascina o ser humano. Estas mensagens espirituais não diminuem a providência divina, que executou tais milagres. Estas mensagens apenas se somam a tais realidades. Temos que entender que os milagres constituem parte substancial dos evangelhos e estão ligados com os ensinamentos de Jesus Cristo. Como parecem coisas impossíveis para quem não crê, os milagres de Jesus já foram chamados de lendas, de mitos, de modos de falar dos evangelistas. Acontece que tais milagres narrados nos evangelhos são garantidos por testemunhas oculares e fidedignas. Realmente aconteceram fatos considerados milagrosos pelos discípulos ou pelo próprio evangelista e que podem ter sido provocados por autossugestão, por exemplo. Porém, não podemos esquecer que era Jesus quem os operava. Este mesmo Jesus que curava órgãos físicos, como os olhos, curava a lepra, a febre e que fogem com certeza da mera sugestão pessoal. Existem até curas à distância, o que exclui também a sugestão. E um detalhe importante: Jesus, antes de realizar um prodígio, sempre exigia a fé, não só no poder, mas na sua missão, na sua pessoa e em Deus. Às vezes, exigia até fé em realidades invisíveis, como no perdão dos pecados, e sem esta mesma fé, Jesus simplesmente não curava. Era condição indispensável para o milagre. Um ponto interessante: a expulsão dos demônios não pode ser considerada como cura de alguma neurose, como alguns estudiosos ateus defendem. Alguns episódios podem até nos confundir, porém, há relatos de expulsão de demônios que estão fora destas patologias de neurose, histeria ou epilepsia, como em Mateus capítulo 9 e outros. Os próprios evangelistas diferenciam entre doença e possessão diabólica, e Jesus se dirige ao demônio como um ser pessoal, como um ser racional. E cabe lembrar que Jesus praticava milagres sem pretender causar admiração, negando a fazê-los para quem os pedia sem fé, apenas para que ele pudesse comprovar sua divindade ou sua missão. Concluindo, negar os milagres de Jesus é negar os evangelhos. Os evangelistas estão próximos aos fatos narrados. Tais feitos são classificados em vários tipos, como já dito, sobre a natureza, expulsões de demônios, curas miraculosas, ressurreições. Cada milagre deve ser estudado dentro do seu contexto e de sua finalidade teológica, inclusive. Milagres pontuais, como a multiplicação dos pães, a transfiguração e a própria ressurreição do Senhor Jesus, têm todo o fundo histórico, literário, teológico, que deve ser levado em conta para uma melhor interpretação, mas todos estão inseridos no poder de Jesus sobre as pessoas, os seres e as coisas. Deve-se procurar discuti-los sob todos os aspectos, porém, sem esquecer que se tratam da antecipação da salvação escatológica. O homem deve escolher, posto diante do poder de Deus. São sinais que nos revelam o poder de Deus. Mostram na terra que a realidade futura será toda bela, sem manchas nem desvios que precisem de correção. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.